Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, falando aí sobre diversas questões que precisam ser faladas. E vamos tocar aqui na questão do meio ambiente, na questão ambiental, né? Conversando aqui com o deputado federal Newton Tato, né, do Partido dos Trabalhadores, que vai falar aí sobre várias questões aí relacionadas ao meio ambiente, né, de questões aí desde o âmbito federal e até uma problemática aqui que acho que é importante a gente trabalhar, né, que é a questão da construção da termoelétrica em Caçapava, né, da qual o deputado está acompanhando, né, toda a situação. Então, antes da gente começar, deputado Newton, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, Guilherme, primeiro é um prazer estar conversando com você e também com todo o pessoal que te acompanha. Eu estou deputado federal já pelo terceiro mandato, coordeno a Frente Parlamentar Ambientalista, mas milito nesta agenda socioambiental, podemos dizer assim, já há mais de 40 anos. Então, antes de me eleger deputado federal em 2014, eu trabalhei por vários anos em organizações não governamentais. Então, sou fundador do Instituto Socioambiental, que é uma das principais organizações socioambientalistas brasileiras. E aí, através desse meu trabalho, né, tanto no ISA como também no CEDI, que é anterior a ela, eu tive a oportunidade, então, de trabalhar com povos indígenas, com extrativistas, seringueiros, caiçaras, quilombolas, agricultura familiar, sempre nessa intersecção, né, de trabalhar os temas do enfrentamento da desigualdade, né, a questão da inclusão, né, social, da diversidade, e, ao mesmo tempo, a agenda ambiental, né? Então, podendo dizer que tem uma atuação, inclusive o meu mandato, é muito focado nisso, como é que a gente enfrenta a crise climática e enfrenta a desigualdade, né, no mesmo patamar de importância, porque para você resolver o problema da desigualdade ou da crise climática, né, um depende do outro, até porque quem mais sofre com os eventos climáticos são os mais pobres, e entre os mais pobres, os negros, tá? E eles é que sofrem, e a gente simplesmente não quer esverdear a economia, mas manter esta relação de um sistema de concentração de renda e deixando marginalizado a maioria da população brasileira, né, como aconteceu em toda a história. Então, um pouco isso, rapidamente, da minha história e também da centralidade da minha atuação enquanto deputado federal. Perfeito, Newton. E acho que dá para aí fazer uma primeira pergunta, né, em cima do que você disse, né, da questão, né, dos empregos, né, da distribuição de renda com a questão do meio ambiente. Tem gente que coloca que, né, para ter emprego, para ter, né, distribuição de renda, precisa, né, precisa atacar o meio ambiente, né? É possível. Como conciliar as duas coisas, na sua visão, Newton? Guilherme, sabe que o Brasil, na sua história, seus 500 e poucos anos, acabou construindo talvez uma das sociedades mais desiguais do planeta. E isso vale para o Brasil como vale para todo aquilo que a gente chama do Sul ou dos países em desenvolvimento, tá? Então, isso tem a ver que aqueles países que conseguiram se desenvolveram numa relação colonialista e de exploração, tanto da mão de obra como também de recursos, principalmente dos países colonizados, né? E esta relação colonialista, ela se mantém ainda em boa parte. Tanto é que o Brasil, né, se você pegar na própria balança comercial do Brasil, boa parte
né, do que a gente tem de receita da balança comercial tem a ver com a entrega de produtos com baixo valor agregado. Nós estamos falando aí das commodities da agricultura, também de carne, né, da agropecuária, como também da mineração, e assim por diante. Este modelo na relação internacional, né, estancou o processo de desenvolvimento de forma igualitária no conjunto das nações, no conjunto dos países. O outro fator é que o próprio sistema capitalista e a lógica do capital. Então, Guilherme, qualquer um que quer fazer algum investimento, né, em algum setor produtivo, em qualquer cadeia produtiva, você tem como objetivo principal gerar lucro. Tá? E, historicamente, a gente no Brasil, tá? Então, isso é a lógica do capital. Não estou falando que é a pessoa que é má, mas é a lógica do capital de que ele quer gerar lucro. E quanto mais gerar lucro, tá? E com mais velocidade, né? Com mais rapidez, né? E com mais intensidade, melhor para o capital. Tá? E aí, nós temos em toda a história, em especial pós-revolução industrial, fomentada pelo próprio sistema, né, capitalista, de que se avançou muito na exploração, né, desenfreada dos recursos naturais, tá? Mesmo considerando que boa parte desses recursos são finitos. Tá? E com isso a gente teve, ao longo deste período, né, e aí com mais intensidade nos últimos 50, 60 anos, uma perda de biodiversidade como nunca visto, entendeu? Em toda a história da humanidade, daquilo que se pesquisa, daquilo que se tem em termos de conhecimento. Tá? Então, o que a gente tem feito? Né? Eu estou falando assim, o que né, esse modelo tem feito? Ele tem explorado muito, né, os recursos naturais e nessa gana de avançar para cima dos recursos naturais, acaba também, né, disputando e ocupando o espaço de povos e comunidades tradicionais. Com isso, a gente vê o aumento, né, dos conflitos, né, pela disputa do território, né, do capital querendo invadir, entendeu? Terras indígenas, territórios quilombolas, terras públicas, tá? E, ao mesmo tempo, você vê o aumento da degradação ambiental. Outra consequência disso é esse próprio modelo, tá, de produção dos bens e serviços que a humanidade consome, né, com uma emissão alta de gás de efeito estufa e que, ao longo, né, desses últimos, podemos dizer assim, 250 anos, né, período da Revolução Industrial, né, provocou um aumento, né, da temperatura no planeta acima de 0,5 graus, que já vem provocando esses eventos extremos, né, com mais frequência e com mais intensidade, como essas inundações, esses temporais, né, as secas prolongadas que a gente já vem assistindo no Brasil. A gente não tem conhecimento na história, uma seca como a gente viu na Amazônia, né, como agora uma enchente que a gente está assistindo no Acre, como também as inundações que a gente teve no sul do país, ou mesmo aqui próximo de nós, né, aquele desmoronamento, aquela intensidade de chuva que a gente assistiu no ano passado em São Sebastião, tá? Ou os temporais que nós estamos assistindo também agora aqui também em São Paulo, tá? E isso, quem sofre mais com isso, sempre os mais pobres, na maioria dos mais pobres, os negros, tá? Que moram nas encostas, nos lugares que inundam, né? Ou os agricultores familiares que perdem a sua colheita, a sua roça, né? E com consequências econômicas e sociais para o ano todo. Certo, você tocou num tema, né, que é a questão, né, o deputado, só peço para você desligar o microfone quando eu estiver falando, que tá dando para perceber o meu eco aí, isso, obrigado. Newton, sobre a questão de São Sebastião, né, que é uma questão que o Mesa de Debates também, na medida do possível, tentou procurar acompanhar,
O que está sendo feito aí pela frente que você faz parte e também pelo governo federal para evitar, né, tentar que novas tragédias aconteçam? Guilherme, primeiro eu vou terminar, na verdade, de responder a pergunta primeira que você tinha feita, tá? Então, só falo para você que nós precisamos, né, e temos o desafio, que é produzir os bens e serviços que nós precisamos, tá? Mas com baixa emissão de gás de efeito estufa. Então, para o Brasil, esta agenda do enfrentamento da crise climática e o enfrentamento da desigualdade, ela é uma agenda de oportunidade. Poucos países no mundo têm a potencial de produzir, de fazer a transição energética, produzir energia sustentável a partir do sol, a partir do vento, a partir da biomassa, tá? Poucos países têm a possibilidade que o Brasil tem, por sua extensão territorial, por sua qualidade do solo, né, por ter sol o ano inteiro, por ter vento propício para a produção de energia em vários lugares. Portanto, é possível, então, a gente... E a outra coisa o Brasil tem que aproveitar esta oportunidade para também repensar e reindustrializar, que é aquilo que o governo lançou recentemente, né, um plano de reindustrialização, tá, de baixo carbono, que é agregar valor naquilo que o Brasil produz. Então, não tem mais sentido a gente ficar vendendo soja, farelo de soja, milho, né, a granel, boi vivo, né? Então, estou falando assim, nós precisamos agregar, né, o ferro, né, Gusa, nós precisamos agregar valor, entendeu, né, naquilo que o Brasil produz. Por isso que a importância de repensar a industrialização. Então, não é incompatível cuidar do meio ambiente, enfrentar a crise climática e gerar trabalho e renda, gerar emprego para as pessoas, tá? Pois bem, nós precisamos colocar na centralidade o enfrentamento da crise climática, para não acontecer, né, e evitar. De certa forma, a gente já não consegue mais evitar, mas nós precisamos ter políticas de adaptação e, naquilo que é possível fazer, mitigar também, para a gente não ter mais esses eventos climáticos como a gente teve ali em São Sebastião. Então, primeiro, tá, pensar em como a gente produz os bens e serviços com baixa emissão. E aí, uma boa parte das emissões nossas tem a ver com o uso do solo. Então, é um debate que nós precisamos enfrentar, né, com o modelo de agricultura que usa muito a química, agrotóxico, fertilizantes, tá? E o modelo de agricultura e expansionista, cada vez querendo mais novas áreas, e isso provoca desmatamento, porque a parte que o Brasil é responsável pelas emissões estão relacionados, 70% relacionado ao uso do solo, tá? Então, isso é uma coisa que o que é que nós vamos fazer para mitigar os impactos das mudanças climáticas, tá? A outra coisa é o que é que nós precisamos fazer para adaptar, que o que é que o governo está fazendo. Nós temos mais de 1.200 municípios com áreas de risco, né, em função das consequências das mudanças climáticas, tá? Então, o próprio Senadem, né, que é um órgão do governo federal, vinculado ali ao INPE, tá? Pautado principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, tá? Vem já trabalhando, né, e o governo, então, tem um programa para poder apoiar, entendeu, as políticas públicas dos governos de estado e dos municípios, tá? Para, primeiro, verificar e mapear as famílias que estão vivendo, quem é que está vivendo em área de risco, estou falando de áreas de desmoronamento, áreas de inundações, tá? Para poder ter uma política de como ir trabalhando e adaptar, né, fazer os investimentos necessários. Nesse sentido, por exemplo, o governo fez uma série de investimentos, primeiro de emergência, no caso lá de São Sebastião, tá? Mas depois o governo federal, né, também aportou um conjunto de recursos para a implementação, né, de infraestrutura. Eu estou falando tanto de saneamento, como também de estrutura básica, né, das ruas, como também de realocação, né, de populações, de famílias que estão em área de risco, com construção de moradia popular. Nós temos, evidentemente,
críticas de como ele vem sendo conduzido, porque o programa ali é coordenado no local, né, a implantação desse conjunto de medidas pelo governo do estado e também pela prefeitura. Então, o governo federal, nesse sentido, ele aloca recursos, que fez isso, tá? Mas não é a responsabilidade do governo federal de fazer a ação, né, o trabalho, né, dos investimentos e a ação social no local. Então, o que foi feito ali? É esse conjunto de aporte de recursos, tá? Para você fazer, então, a adaptação, recuperar as áreas que foram degradadas, né? Tirar primeiro as famílias de área de risco, aí com moradia, saneamento e outras infraestruturas para a qualidade de vida da população, que envolve também educação, saúde, enfim, todos os investimentos que têm a responsabilidade por os outros entes federativos, que é a prefeitura e que é o governo do estado, e o governo federal, evidentemente, apoiando com recursos. Certo, Newton. Vamos falar um pouquinho aí da postura do governo federal em relação à questão do desmatamento, né? Uma das coisas que o governo federal vem criticando, né, vem sido criticado, né, pela questão do desmatamento por não ter conseguido aí reverter muito os números do governo anterior do Bolsonaro. Tem sido criticado aí por amplos setores, né? Acho que é importante colocar aqui que parte desses setores que é da extrema direita não tem moral nenhuma para criticar ninguém, né? Porque é fruto desse problema aí, também que agravou esse problema, mas são setores que vão além, né, dos setores conservadores hipócritas, né? Eu queria saber de você como que você vê essas críticas, né? E o que pode ser feito aí para tentar, né, mudar esse quadro aí do desmatamento, do combate à grilagem, né? Que são coisas importantes aí né, em defesa do meio ambiente. Guilherme, não sei de onde que estão tirando esses dados. Nós temos uma redução do desmatamento em cerca de 60%. Tanto é que, como decorrência da diminuição do desmatamento, os países que aportam recursos para o Fundo Amazônia voltaram a aportar recursos. Então, foi retomado, inclusive, o Fundo Amazônia como resultado daquilo que o Brasil já vem produzindo, de termos de resultado positivo de diminuição do desmatamento. O governo retomou e reorganizou todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu estou falando do IBAMA e o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, tá, que estão fazendo a fiscalização. Para você ter uma ideia, está lá, né, a área indígena, que era a área mais desmatada do Apitareva, tá, acabou de fazer toda a desintrusão, não tem mais nenhum, né, não indígena dentro da terra indígena. Dos Yanomami, todo mundo ficou chocado com aquelas imagens, né, mas que vinha já há um bom tempo acontecendo, e está lá uma operação do governo, né, envolvendo diversos ministérios e as próprias Força Nacional, tá, para poder estancar um problema gravíssimo que se intensificou nos últimos anos, tá, que lá uma mistura, entendeu, de garimpeiro, né, de roubo de madeireiro, né, com narcotráfico, e você nunca sabe direito quando que você tem, inclusive, setores militares metidos no meio dessa confusão toda. Tá? Então, é uma operação muito difícil, mas que está sendo colocado lá. O que a gente pode dizer, tá? Que, evidentemente, que o aumento de focos de incêndio neste ano, como decorrência do El Niño, tá? Então, isso, né, quando tem um período de El Niño, você sempre tem esse no evento maior, tá? Mas podem verificar que, mesmo tendo o aumento de foco, mas como você tem agora, né, um sistema nacional montado e monitorado e fiscalização sendo feito e combate ao incêndio sendo feito, nós não vamos ter um índice de desmatamento como a gente teve lá no governo passado. Então, a gente já tem acumulado aqui a diminuição do desmatamento, tá? E tanto é que o Brasil voltou a ser reconhecido no cenário internacional
pela agenda ambiental, não por causa da figura só do presidente Lula ou da ministra da Marina Silva, porque ninguém vai ficar reconhecendo por causa da figura política de determinadas pessoas ou de determinados países, mas por aquilo que você está fazendo concretamente. Então, como o Brasil reduziu as emissões, tá? O Brasil, então, está sendo reconhecido internacionalmente, politicamente, inclusive, tá? E financeiramente, porque retomou o Fundo da Amazônia e os próprios investimentos dessa agenda ambiental para o Brasil. Perfeito. Ainda em cima disso, o Newton, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui, né, é o que fazer, né, perante tanto grileiro, né, tráfico aí de madeira, gente que para mim é bandido, né, que ataca o meio ambiente, né? O que está sendo feito aí pelo governo, né, e pelas instituições? Guilherme, não fazer nada diferente do que fazer cumprir a lei, tá? Então, nós já temos uma legislação, tá, que garante a proteção da biodiversidade e do meio ambiente como interesse da própria sociedade brasileira. Está gravado na própria Constituição. Nada daquilo que o governo está implementando está fora da lei. O que a gente tinha no governo anterior é que não se cumpria a lei. Pelo contrário, usava as instituições públicas para descumprir a lei e para fomentar e incentivar o crime, né? O crime contra o meio ambiente e contra povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, tá? Então, hoje, o que está fazendo é tudo dentro da lei, tá? Evidentemente que nós não temos uma capacidade instalada do poder público. Então, para você ter uma ideia, nós precisamos mais do que duplicar o número de agentes do IBAMA e do ICMBio, para poder dar conta dos desafios que nós temos no âmbito nacional. Mesmo comemorando já a redução do desmatamento, a retomada da fiscalização, o aumento de multas, né, que é um instrumento importante para inibir o crime, tá? Mesmo tendo esses fatores positivos, ela não é o suficiente ainda, não são o suficiente ainda para poder, entendeu, dar conta de toda a demanda que a gente tem no âmbito nacional. Então, do ponto de vista do governo, do executivo, você está tendo hoje essas ação coordenada, articulada e contínua de enfrentamento ao crime contra o meio ambiente e contra os direitos coletivos, direitos humanos, tá? Isso a gente está tendo e vendo acontecer. O que é que nós temos como um desafio muito grande, Guilherme? Nós temos hoje uma fotografia do Congresso Nacional, só lembrando aqui que o programa de governo do presidente Lula colocou a centralidade da agenda ambiental, enfrentar a desigualdade e enfrentar a crise climática. Tanto é que você tem hoje, em 19 ministérios, áreas específicas para enfrentar a crise climática, para trabalhar a agenda ambiental. A principal agenda ambiental hoje está sendo trabalhada, inclusive, no Ministério da Fazenda, tá? Que é a transição ecológica coordenada lá pelo ministro Haddad. Então, o meio ambiente não é uma coisa que mais se cuida só no Ministério do Meio Ambiente. Se cuida no conjunto do governo para você repensar, né, o desenvolvimento como um todo. Tá? Então, isso você tem, por parte do governo, isso que está sendo feito. Mas vamos lembrar aqui que, junto com Lula, foram eleitos 130 deputados dos 513. Portanto, a maioria dos deputados eleitos na última eleição, em 2022, então, nessa legislatura, a maioria dos deputados não foram eleitos com esse programa de governo que coloca a agenda ambiental como uma preocupação importante, uma preocupação central e uma agenda de oportunidade para o Brasil. E dentro da montagem dessa base do governo, para dar sustentabilidade no próprio governo, precisou ampliar essa base, levar a contradição para dentro do próprio governo. E aí quem que você levou para dentro do governo também, né, e que conta como apoio e base no Congresso Nacional? O Centrão. E a maioria do Centrão, cerca de 70%, 80% dos parlamentares do Centrão, é da Frente Parlamentar da Agropecuária, que são justamente esses que fazem os maiores embates
para flexibilizar a legislação ambiental. Então, hoje a gente corre riscos sérios, já vem correndo, tá? De você ter retrocessos dos direitos, né, socioambientais do povo brasileiro. Então, na legislação ambiental, a gente pode ter retrocesso, como também dos direitos coletivos. Como aconteceu com a votação do marco temporal, como aconteceu com a votação dos agrotóxicos, agora eles querem aprovar e rever todo o processo de licenciamento ambiental, que é a lei mãe, a lei maior, né, de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, praticamente acabar, né, com uma conquista histórica do povo brasileiro, dos ambientalistas, que é o licenciamento ambiental, né? Então, é isso que a gente precisa ficar atento, acompanhar, porque a agenda dentro do Congresso Nacional pode fazer mudanças na legislação com retrocessos e, com isso, forçando o próprio governo a não seguir com a agenda que o presidente Lula foi eleito e que está tocando, e aí, com isso, dá um freio, né? Dá um freio nessa agenda que é importante, que o presidente Lula vem tocando, que colocando meio ambiente na centralidade, como também o enfrentamento da fome, enfrentamento da desigualdade. Então, é isso que nós precisamos compreender, de que para mudar esse jogo, nós precisamos ter uma sociedade civil mobilizada, articulada, né, e ajudando a interferir dentro dos processos legislativos. O Newton, né? Como que o governo, acho que, né, a gente faz as críticas e tudo mais, mas acho que é importante a gente ponderar uma coisa, né? Como que o governo federal tem lidado aí com o desmonte, né, que o ex-presidente Bolsonaro fez nessas instituições ambientais, né? Porque pela análise que eu tenho é que rolou um desmonte muito grande, né, dessas instituições né, de preservação ao meio ambiente, de fiscalização, principalmente, né? Como que tem sido aí reverter esse quadro? Foi restabelecendo o papel, né, para essas instituições pela razão que elas foram criadas. Então, se você tem, né, o Instituto Chico Mendes, que é responsável pela gestão das unidades de conservação federal, pelos parques, pelas resecs, tá? Enfim, tudo aquilo que é patrimônio do povo brasileiro e que, por decisão, estudo, análise técnica, se reconheceu que tinha que criar aquela unidade de conservação para preservar algum bem que é importante para o povo brasileiro, seja do ponto de vista da biodiversidade, seja do ponto de vista da paisagem cênica, né? Então, você tem esses lugares. O ICMBio estava completamente desmontado, desestruturado, e muitas dessas áreas, unidades de conservação, estou falando parques nacionais, né, estavam sendo invadidos para roubar madeira, para fazer garimpo e assim por diante. Então, se restabeleceu dando o papel, né, e parou a perseguição que você tinha para esses servidores. O IBAMA que tem o papel de fazer a fiscalização contra os crimes ambientais, né, no país inteiro, que tem o papel fundamental de conduzir os estudos, as análises para os processos de licenciamento dos empreendimentos, né? Os servidores do IBAMA, durante o governo anterior, quando estavam lá na ponta, enfrentando madeireiro, enfrentando grileiro, né, enfrentando garimpeiros, tá? O próprio governo, né, anterior, tá? O próprio presidente incentivava os criminosos a atacarem os servidores, os funcionários do IBAMA, tá? Vocês lembram daquelas imagens, né, de gente jogando, metralhando, né, e ateando fogo, né, nas caminhonetes do IBAMA, tá? Então, aquilo, né, hoje, o que o governo fez? Restabeleceu, né, o papel do IBAMA, restabeleceu o papel do IBAMA com a autoridade para poder ir lá fazer o seu papel em campo, tá? Então, com aquilo, mesmo tendo uma deficiência do ponto de vista da quantidade, né, dos servidores necessários, o governo trouxe de volta. O governo mudou novamente, né, a legislação, né, as portarias,
para a fiscalização. Então, antes, os servidores eram impedidos de fazer a fiscalização quando cometiam o crime, mesmo quando faziam, tá? O governo anterior praticamente deixava caducar, não dava sequência no processo administrativo, e aí você caducava aquela multa. E isso virava um incentivo para quem cometia o crime, porque ele podia ir continuando cometendo o crime na medida em que não era multado, que não era fiscalizado. Hoje, né, o IBAMA estão aplicando as multas e dando sequência nos processos administrativos. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o BNDES. O BNDES hoje não financia empreendimentos da agropecuária que seja fruto de desmatamento ilegal ou ocupação de terra pública ou terra coletiva que não seja efetiva de propriedade daquele dono do empreendedor. Então, hoje, antes, né, no governo anterior, você cometia um crime, você invadia uma área que não era sua, você desmatava, inclusive depois para você botar gado lá ou produzir qualquer outra commodity, você acessava financiamento público. Então, hoje não tem mais. Então, são medidas, assim, no dia a dia, concretas, para inibir fiscalização, mas também para inibir o crime. E com isso a gente tem, entendeu, os indicadores de diminuição, né, da criminalidade, tá? Não extinguiu completamente, tá? Mas já diminuímos muito, como também diminuiu o desmatamento. Certo, Newton. E, Newton, vamos agora esse segundo tempo, né, para falar um pouco aí da questão da termoelétrica, né, de Caçapava. A gente aconteceu, né, algumas semanas atrás, aquele encontro em Caçapava que você participou. Primeiramente, qual que é o balanço, né, que você tem daquele encontro e como que você está enxergando essa situação como um todo? Não, primeiro, Guilherme, é importante a gente salientar aqui e saudar a mobilização coordenada hoje, né? Porque você tem várias organizações, vários partidos progressistas, né? Vários movimentos e que acabaram se articulando e criando a Frente Parlamentar Ambientalista do Vale do Paraíba, e que hoje coordena, né, todo esse movimento contra a construção, né, de uma termoelétrica no município de Caçapava. Tá? Então, quero saudar esta mobilização e eu fiquei muito feliz de ter ido lá conhecer pessoalmente toda a galera que está fazendo esta mobilização e que tem uma agenda aí, principalmente esta semana. Esta mobilização conseguiu, inclusive, interromper uma das audiências públicas oficiais, que seria coordenada pelo IBAMA, na medida em que conseguiu cancelar porque o próprio rito do licenciamento ambiental, que implica em você fazer todos os estudos necessários quando você tem um projeto, né, um empreendimento para ser instalado num determinado local, e dependendo do tamanho do empreendimento, você tem uma série de estudos, né, aquilo que a gente chama de estudos de impacto ambiental, como produzir um relatório, né, de impacto ambiental, dialogando com toda a população que potencialmente vão ser impactadas por aquele empreendimento, se por acaso aquele empreendimento for levado a cabo, tá? Então, como não foi feito todo o ritual dos estudos necessários, né, e o processo de disseminação das informações e de diálogo com a população local, né, foi cancelado, né, o próprio Ministério Público cancelou, a Justiça cancelou aquela audiência pública oficial. Mas aqui, Guilherme, é importante ressaltar que ali se tem uma proposta de um empreendimento, de uma termoelétrica, em uma região que é um vale, você tem duas cadeias de montanha em cada lado, tá? E que, portanto,
as partículas que vão ser liberadas, né, com a atividade, né, da queima do gás para a produção da energia, nessa termoelétrica, vão ficar dispersas no ar, numa região que depois você não tem como isso e dispersar para fora da região. Portanto, você vai ter um impacto dessas partículas que podem causar doenças pulmonares, como também câncer, enfim, uma série de doenças, né, que essas partículas podem provocar, tá? Para toda a população do Vale do Paraíba, não só para a população ali do município de Caçapava. Então, isso precisa ser considerado no debate para poder avaliar se cabe ou não a construção dessa termoelétrica lá. O outro debate que é importante fazer é que gerar energia com termoelétrica, que tem problemas ambientais, emissões de gás de efeito estufa, que provoca aquecimento global, tá? Vai na contramão daquilo que o mundo todo está buscando, que é buscar uma transição energética que para o Brasil, né, produzir energia sustentável a partir do sol, a partir da biomassa, a partir do vento, a partir da água hidrelétrica, tá? É uma agenda de oportunidades para o Brasil. Então, o Brasil não precisa produzir uma energia da forma antiga e que não contribui com o meio ambiente nem com a saúde das pessoas. O Brasil tem, diferente de muitos outros países, essa possibilidade de produzir energia limpa, energia sustentável, que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas. O outro aspecto é que esta construção dessa termoelétrica, como também tem outros projetos no Brasil afora, ela vem em cima de uma maldade que foi feita pelo Congresso Nacional, tá? De ter incluído aquilo que a gente chama de jabuti, quer dizer, um assunto que não tem nada a ver com a lei que foi aprovada da privatização da Eletrobras. Então, quando da aprovação da lei da privatização da Eletrobras, que por si só a privatização já provocou aumento na conta de luz dos consumidores para o Brasil inteiro, todo mundo sentiu na pele isso desde o ano passado, desde a privatização, o aumento da conta da energia, tá? Então, isso com consequência econômica para toda a população. Ali foi embutido um subsídio com dinheiro público, um subsídio para os empreendedores, para os capitalistas construírem termoelétricas. E a geração da energia por termoelétrica é uma energia mais cara. Portanto, vai aumentar ainda mais a conta de luz, não só para a população de Caçapava ou do Vale do Paraíba. Vai aumentar o preço da energia para toda a população brasileira por causa desses incentivos, desses empreendimentos previstos na lei que privatizou a Eletrobras. Então, tem um aspecto local, tá, de impacto para a população, tem essa coisa global daquilo que é uma produção de energia que emite emissões de gás de efeito estufa, principalmente o CO2, tá? E tem um impacto econômico para toda a sociedade brasileira, porque isso vai acarretar em mais aumento no preço da energia. Certo, deputado. E a pergunta que fica, Newton, né? Por que a gente até sabe da resposta, mas eu acho que é importante dialogar. Por que da insistência, né, de construir termoelétrica, mesmo sabendo aí, né, o jabuti, né, que é? Porque você tem o interesse do capital, tá, que tem uma força muito grande dentro do Congresso Nacional e que enfiou goela abaixo, né, uma lei, uma privatização do sistema, né, da Eletrobras, e dentro desse sistema, entendeu? Né, a força do capital, né, estou falando dos empreendedores, dos capitalistas com esses projetos de construção de termoelétrica, tá? Então, é isso. Então, aquilo assim, ao mesmo tempo que a gente tem hoje um governo que cria políticas para poder avançar na produção de energia renovável, você tem um Congresso Nacional que aprova uma lei e que obriga o governo
né, a colocar no orçamento do governo, tá? No orçamento do governo, o dinheiro para incentivar, né, algo que vai contra, entendeu? Contra a política oficial do governo e contra, inclusive, os compromissos que o Brasil assumiu na agenda do clima, no âmbito da Conferência do Clima, no âmbito da ONU. Tá? Então, é uma situação que nós precisamos entender para poder fazer esse enfrentamento dentro da Câmara e do Senado. Eu queria até aproveitar, Guilherme, já informar. Semana passada mesmo, nós já fizemos uma reunião, eu, como coordenador da Frente Ambientalista, participei também dessa reunião, para a gente fazer um debate dentro da Câmara para ver se a gente consegue modificar, tirar esse jabuti, tirar esse incentivo, né, para a construção de termoelétricas aí no âmbito nacional. Tá? Então, com isso, né, por isso que é importante essa mobilização no Vale do Paraíba, porque ela pode inspirar, incentivar mobilizações em outros lugares que também têm projeto de construção de termoelétricas da mesma forma como essa aí em Caçapava. E, deputado, existe, né, algum outro lugar, né? Gostaria que você falasse que está numa situação parecida, né, com o que está ocorrendo em Caçapava? Tem vários municípios no âmbito federal que você está colocando. Tem coisas do Espírito Santo, tem coisa da Bahia, né, no Ceará, né, tem coisa do Mato Grosso. Que é importante dizer, inclusive, para as pessoas que eles querem usar como matéria-prima o gás, né, natural. Natural o nome, né, mas a fonte é também do petróleo. Tá? Mas que não tem ainda uma mobilização como a gente está vendo aí no Vale do Paraíba. Por isso que, inclusive, eu vou, na próxima sexta-feira, nessa audiência pública organizada pela Frente Parlamentar, Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, que está junto, inclusive, nós da Frente Parlamentar Ambientalista no âmbito nacional e a Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de São Paulo. Tá? Nós vamos estar juntos nessa audiência pública. Ela não é uma audiência pública oficial do processo de licenciamento do empreendimento. Ela é uma audiência pública dentro de uma estratégia de esclarecer para a sociedade, de esclarecer para a população, né, dos riscos que tem caso siga adiante esse projeto que é insustentável, que não interessa para a população do Vale do Paraíba e nem para a população brasileira. Perfeito. E, deputado, agora saindo um pouco da questão da termoelétrica, indo para a parte final da nossa entrevista aqui, né? Tem um debate que eu acho que a gente precisa fazer, que é da importância dos movimentos sociais, né? Como, por exemplo, o MST na preservação do meio ambiente. Como que você vê esse debate? Não, fundamental. Eu tenho uma alegria muito grande, um carinho e uma admiração. Sou visto, inclusive, como um dos deputados do MST aqui no estado de São Paulo. Né? Sou, inclusive, coordenei, inclusive, toda a nossa bancada, nossa base, né, no enfrentamento à CPI do MST. Isso por quê? Porque eu faço questão, toda vez que eu vou para o interior, eu faço questão de ir nos assentamentos da reforma agrária, como numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena. E o MST, na prática, ali nos assentamentos, com toda a dificuldade de ter acesso às políticas públicas, ao financiamento, e que está sendo retomado agora, né, com o governo do presidente Lula, mas retomado aos poucos, porque teve todo um abandono, né, nos últimos anos, tá? Você vê ali concretamente uma relação amorosa, uma relação de respeito ao solo, à biodiversidade, na medida em que não usa a química para a produção de alimento, não usa fertilizantes químicos, não usa agrotóxico, entendeu, para produzir os alimentos. Então, o MST talvez tenha o principal programa de recuperação ambiental em andamento, tá? Eles têm ali um programa já fez um ano, tá?
eles querem plantar 100 milhões de árvores, né, em 10 anos. Então, isso é um programa fantástico, né, que está sendo desenvolvido, né, nos assentamentos de reforma agrária. E o plantio dessas árvores, dependendo de cada lugar, Guilherme, você faz de forma, inclusive, produtiva. Tá? Você pode plantar num sistema agroflorestal, em que você planta espécies nativas, né? E também frutíferas alimentícias também. Tá? Então, você pode, né, fazer em sistemas em onde você pode gerar renda. Além, né, de você desenvolver a cadeia da restauração, o Brasil tem uma necessidade, né, e se comprometeu, inclusive, na agenda do Acordo do Clima, de restaurar 12 milhões de hectares. Para você ter uma ideia, isso é o que assumiu como compromisso no âmbito da agenda do clima, tá? Mas como necessidade de recuperar a área degradada, que aí pode ser de nativa, pode ser agrofloresta, enfim, você tem várias formas, tá? Você tem uma necessidade hoje de recuperar, só na Mata Atlântica, 30 milhões de hectares, só na Mata Atlântica, para você ter uma ideia, tá? Na Amazônia, já cerca de 50 milhões de hectares. Então, é uma possibilidade de você criar e fomentar uma cadeia, né, de trabalho e renda da restauração. E, com isso, agrega valor também, né, nesse debate do carbono, da comercialização também do carbono. Mas, voltando aí, o papel, por exemplo, de movimentos populares como o MST. Então, mostra na prática que é possível, entendeu, ter uma relação adequada, né, com o solo, com a natureza, com a biodiversidade, produzindo alimentos de verdade, alimentos sem agrotóxico, mas também tem esse papel de mobilização política contra aqueles empreendimentos que não dialogam com a defesa da vida, tá? Então, tem um papel importante também o MST, como outros movimentos, como a gente assiste, toda essa galera, todo esse povo que está em torno aí da frente a ambientalista do Vale do Paraíba, nesta luta específica contra a construção da termoelétrica. Então, tem um papel importante esses movimentos. Esses movimentos, entendeu, acabam sinalizando, entendeu, para o conjunto da sociedade de que precisa ouvir a sociedade quando você vai debater, entendeu, qualquer que seja o empreendimento, ouvir a sociedade para ver que tipo de política pública que precisa ser desenvolvida. Quando a gente ouve a sociedade, quando a gente dialoga com os movimentos, Guilherme, né, a possibilidade da gente errar é bem menor. Então, eu mesmo, por exemplo, tenho esse carinho, esse cuidado em tudo aquilo que eu faço no âmbito legislativo, então, projetos de lei, né, ou um parecer sobre um determinado projeto de lei, ou da forma como eu voto naquilo que é debatido dentro da Câmara Federal, eu faço dialogando com aquilo que eu chamo das forças vivas da sociedade, que são as entidades, que são os movimentos populares. Porque se eu errar, eu não errei sozinho. Mas é muito mais difícil eu errar quando eu ouço. Agora, o risco de eu errar, se eu não fizer esse diálogo, é muito grande. Então, né, por isso que é importante, então, a participação. E aí eu quero parabenizar, entendeu? Novamente, essas entidades, os movimentos, né, os partidos políticos que estão envolvidos nesta luta aí contra a construção da termoelétrica, porque eles podem, sim, fazer este papel de mobilizar, de esclarecer, de levar informação, de ajudar a produzir informação, produzir conhecimento, levar para a população, e aí a população participar mais ativamente e a população poder incidir se deve ou não construir a termoelétrica. Se a população bem esclarecida chegar à conclusão de que deve construir, tá? Vai ser construída, mas ela precisa estar esclarecida. Que aí a gente, por exemplo, do meu ponto de vista, pode ser um erro, mas é um erro que foi assumido coletivamente, né, e com clareza, sabendo que cometeu um erro, tá? Mas a gente sabe que quando a pessoa é bem informada, é bem esclarecida, a pessoa analisa o seu ponto de vista, sua influência, né, por aquilo que é mais correto. Então, por isso que o papel das entidades do movimento é importante para disseminar as informações e mobilizar a sociedade, porque, com certeza, com estudos sérios, vai provar que esse empreendimento não cabe aí no Vale do Paraíba.
Deputado, aqui em São José, né, que é cidade próxima aqui de Caçapava, tem um bairro, né, que luta aí pela regularização há muito tempo, que é o bairro Jardim Nova Esperança, que fica aí numa região do Banhado. Não sei se você conhece a região, né? E a desculpa para tirar os moradores de lá é de que estão prejudicando o meio ambiente, sendo que, na verdade, são os moradores que cuidam, né, do meio ambiente. Por que, né, para tirar pobre, né, de moradia, né, criminalizar pobre, parece que o governo finge se preocupar com o meio ambiente? Tá? Via de regra, Guilherme, quando tira a população em área assim, primeiro, por que as pessoas foram ocupar esse lugar? Se esse lugar era sensível do ponto de vista ambiental. Porque não tinha política de moradia para as pessoas. E aí as pessoas são obrigadas a ocupar áreas mais sensíveis. Tá? Então você tem um problema que você precisa resolver. Depois que está ocupado e foi adensado, o que é que você tem que fazer? Você tem que levar a infraestrutura necessária para lá, de saneamento, coleta de esgoto, tratamento, né? Ver como é que constrói as vias públicas, o tipo de construção que você faz, de calçamento, né? A criação de áreas de parques, daquilo que tem na área, né? Enfim, né? Como é que você faz isso para você diminuir o impacto da moradia das pessoas que estão lá, tá? Então, elas não precisam ser desalocadas dependendo da quantidade de pessoa e do adensamento que você tem. O que você tem que fazer é levar a infraestrutura necessária para diminuir o impacto ambiental e levar as políticas públicas, entendeu, para as pessoas que estão no local. Mas o que é que tem por trás, muitas vezes, tá? E me parece que ali é o mesmo caso. É tirar os pobres dali, né? Não por causa da preservação do meio ambiente, mas para depois vir na sequência, né, que é aquilo que via de regra acontece, que é a pressão imobiliária para construir casa para rico, para classe média alta, e não para os pobres que precisam, entendeu, de infraestrutura, né, e qualidade de vida no local. Então, eu quero aqui, inclusive, parabenizar a resistência que eles vêm fazendo, tá? Porque o que está por trás é querer tirar eles dali, entendeu? Para depois, na sequência, colocar empreendimentos imobiliários ali no entorno. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, deputado, estamos quase na hora. Uma pergunta relacionada aqui ao estado de São Paulo, né, que acho que envolve, né, o âmbito federal também, acho que a discussão vai para além do estado de São Paulo, que é a questão da privatização da Sabesp. Né? Como que você vê isso e qual o impacto que a privatização da Sabesp tem para o meio ambiente na sua visão? Privatização da Sabesp só interessa para o empreendedor que comprar a Sabesp, para o capitalista. Para a população, não interessa. Estou falando isso porque a gente tem uma política adotada pela Sabesp, que é da tarifa cruzada. Portanto, os municípios ou as comunidades dentro dos municípios, onde não tem viabilidade financeira implementar a coleta de esgoto, o tratamento, né, e levar água, né, tratada, tá? Você com a Sabesp privatizada, você foge da perspectiva, a possibilidade de você ter esse atendimento para as comunidades mais carentes, ou para os municípios mais carentes. Porque aí é aquilo que a gente sabe, a lógica dos acionistas, a lógica do capital, é ter lucro, não é atender os pobres. Estou falando numa companhia privatizada. A companhia pública, ela tem como objetivo central levar a política pública. Não importa se é um lugar que vai dar lucro ou não vai dar lucro, porque o objetivo da companhia, quando ela é pública, tá? De uma Sabesp pública, tá? O objetivo é levar o serviço público. Tanto é que a própria Sabesp, que se tornou a principal companhia de saneamento da América Latina, tá? Ela tem aí, nos próximos anos, tá? Até 2028, zerar
né, todo o déficit de saneamento no estado inteiro. Quem é que garante que esta programação de zerar, né, o problema de saneamento no estado inteiro, se depois que privatizar a Sabesp? Outra coisa que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que acontece também em Manaus, estou falando dos lugares onde privatizou, né, o serviço de saneamento. Quem é que garante que a gente vai ter uma taxa de água e esgoto que a gente tem hoje, o pagamento das tarifas? Porque lá no Rio de Janeiro, porque lá em Manaus, tá? Em todas as partes do mundo que está sendo reestatizado, né, onde foi privatizado, justamente por quê? Porque ficou mais caro para a população como um todo. Então, aquelas população, aquelas famílias que já moram no lugar que tem coleta, né, de esgoto, que tem a água encanada, também vai ter a consequência de aumento da tarifa com a privatização, porque é a lógica do capital, tá? Que vai seguir nesse sentido. Então, não interessa para ninguém, estou falando assim, não interessa para ninguém a privatização da Sabesp. E nós precisamos seguir adiante com o planejamento que já tinha na Sabesp, que é da gente zerar, entendeu, todo o déficit que nós temos de saneamento no estado de São Paulo. E só vai ser possível se a gente tiver uma companhia pública, né? Um serviço público, tá? E não privatizado, porque aí perde o controle. É só a gente pegar o exemplo, eu não sei aí em São José, Guilherme, tá? Mas aqui em São Paulo, as pessoas estão sofrendo na pele a privatização do sistema elétrico, tá? Aqui, quando acontece um temporal e vai cada vez mais ter mais frequente esses temporais, que caem árvores, né? Você não tem mais toda a equipe que você tinha das companhias que prestam serviço, né, de eletricidade para poder atender com rapidez e de forma adequada a população. Então, acontece um temporal, às vezes fica dias bairros aqui em São Paulo sem energia. Só para você ter uma ideia. Além de pagar mais caro, você já piora o atendimento. Então, para quem está acompanhando e está vivendo na pele, entendeu? As consequências da privatização do sistema elétrico, tá? Vai sentir na pele se por acaso acontecer a privatização da Sabesp. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista com o Newton, mais uma entrevista aqui do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o deputado Newton Tato aí pela participação, né? Gostei bastante do papo. Nos vemos aí na sexta-feira em Caçapava, né? Vou, né, procurar estar presente e passo a palavra aí para o deputado fazer suas considerações finais. Guilherme, quero aqui agradecer a oportunidade de conversar com você no Mesa de Debates e aproveitar para parabenizar e saudar a mobilização de vocês aí no Vale do Paraíba, né? E aproveitar e convidar as pessoas para participar, então, dessa audiência pública na sexta-feira, que a gente vai estar acompanhando junto. Eu pretendo, inclusive, aprovar na Câmara Federal, lá na Comissão de Meio Ambiente, a realização de outras audiências públicas em outros municípios aí do Vale do Paraíba, como também em parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista, a deputada Marina Elô, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, também fazer audiência pública aqui, e aí a gente ajudar naquilo que está no alcance da gente para fortalecer essa mobilização de vocês, que com certeza vai ser vitoriosa, como aconteceu em um outro processo que eu participei muito de perto, que era a tentativa de construir uma termoelétrica lá no município de Peruíbe, na Baixada Santista, né, e que lá a mobilização da população, da sociedade, conseguiu fazer com que se arquivasse aquele empreendimento. Com certeza, aqui, através principalmente da mobilização local de vocês aí, também logo, logo vai ser arquivado esse processo aí de Caçapava. Obrigado pela oportunidade e até sexta-feira, Guilherme. Até sexta. Então, né, lembrando aqui, né, já estou com o recado, audiência pública sobre a termoelétrica, dia 15/3, sexta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Caçapava. Para quem não sabe, fica na Praça da Bandeira, no centro da cidade.
Então, para além disso, mais uma vez aqui agradecendo o deputado Newton Tato, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aí as nossas entrevistas, matérias e programas, e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e